Olá a todos, eu sou o professor Luiz Augusto Velasco Guimarães, faço o curso de licenciatura em Matemática à Distância, Matemática do Ensino Médio 1, essa é a nossa aula. Então o assunto que eu vou trabalhar é a função exponencial. Então lá, o que nós temos aí? Vou aplicar um exemplo, são questões desse tipo que vamos aprender a resolver nessa aula. Olha lá, uma empresa produz, num certo ano, 8.000 unidades de determinado produto. Projetando-se um aumento igual de produção de 50%, qual será a produção P desta empresa T anos depois? Daqui a quantos anos a produção anual será de 40.500 unidades? Então foram duas perguntas, né? Então vamos primeiro pensar aí na nossa primeira pergunta. Qual é a nossa primeira pergunta? Qual será a produção P desta empresa T anos depois? Então vamos analisar isso aí, vamos pensar nisso aí. Então ele está falando que aumenta 50%. Eu tenho quanto inicial? 50% por ano. Quanto que eu tenho de inicial? 8.000 unidades. Então vamos pensar numa função. Olha aí, para calcular a produção P da empresa T anos depois, podemos usar uma fórmula. Qual seria a fórmula? Criar uma fórmula qual? P, que é a produção, 8.000 vezes 1,5T, que é o tempo. Mas por que esse 1,5? Só para a gente lembrar. 100% equivale a 1. Só que aumenta por ano quanto? 50%. 50% equivale a quanto? 0,5. Então, a cada ano está aumentando 1,5. Então é por isso desse valor 1,5. A cada ano está aumentando 1,5. Beleza? Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Ó. Olha lá. Essa é a nossa funçãozinha. Então, a primeira pergunta já foi resolvida. P é a produção, é igual a 8.000. 8.000 que é o inicial que eu tenho, né, por ano, 1,5T, que é o que aumenta a cada ano, vezes o tempo de aumento. Beleza. Agora, a segunda perguntinha. Daqui quantos anos a produção anual será de 40.500 unidades? Já tem uma função, é só substituir. 40.000 vezes 500 é igual a 8.000 vezes 1,5T ao quadrado. Então, agora que nós chegamos à ideia dessa aula. A ideia dessa aula vai ser o quê? Equações. As equações aqui acima, essas que estão acima, tanto de um lado quanto do outro, são chamadas de equações exponencial. Então, olha aí, ó, tem um expoente. Então, eu preciso saber calcular isso. Então, nessa aula nós vamos aprender a calcular isso. Beleza? Vamos aí? Olha aí. Mas para começar a função exponencial, vamos rever as regras de potencialização. Primeira, potência com expoente inteiro. Se A é um expoente, se A é expoente não. Se A é um número real, não nulo. A diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque todo número elevado a zero é 1. Então lá, ó. E n é um número inteiro positivo, definimos. Olha o que ele define. Que a elevado a menos n é igual a 1 dividido por a elevado a n. Muitos professores de matemática abolam essa regrinha, não aplica essa regrinha, só explica assim. Tá negativo, passa para baixo, positivo. Tá positivo, passa para cima, negativo. Mas é justamente por causa dessa regra, tá? Que é a mesma coisa. Então vamos ver alguns exemplos. 3 exemplos aí para ser mais preciso. Primeiro exemplo. 6 elevado a menos 1. Então vamos fazer. O que ele vai fazer? É igual a 1. O que o expoente vai descer? 6 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele o quê? O mesmo. Então isso é igual a o quê? 1/6. Tá legal? Outra. 1/4 elevado a menos 3. Olha como que ficaria isso, gente. Legal. Eu vou pegar 1
elevar quem? Descer 1/4, que está elevado, estava elevado a qual expoente? Negativo, passa a ser o quê? Positivo, que isso é a mesma coisa que falar que é 1, ó, nós vamos aprender essa regrinha, que vai ser o expoente desse multiplicado por esse, então vai ficar 1 elevado à terceira, dividido por 4 elevado à terceira, que isso é a mesma coisa que 1 sobre quanto? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai ficar 1 sobre quanto? 64. Que isso aqui no final vai dar quanto? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá quanto? 64. Muitos professores ensinam assim: é expoente negativo, inverte a fração e muda o sinal. Inverter a fração, 1/4 fica 4. Negativo fica o quê? Positivo. 4 elevado à terceira vai dar o mesmo que? 64. Uma maneira sem explicar a regra, tá? Fica atento a isso. Beleza. Vamos voltar aqui, outro exemplo. Raiz quadrada de 3 elevada a menos 2. O que seria isso? Então, nós vamos pegar 1, dividir por quem? Raiz de 3, parênteses, elevado a quem? Ao quadrado. Que isso é igual a 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Beleza. Galera, mas o que nós precisamos saber e ficar atento é com as regras das propriedades operatórias das potências, com expoente inteiro. Então vamos ver. Primeiro, quanto for multiplicação, para multiplicar você tem que ter mesma base, tá? Expoentes inteiros você vai ter que ter mesma base. E fazer o que com os expoentes? Somar. Para dividir, a mesma coisa, você vai ter que ter a mesma base. O que vai acontecer com os expoentes? Subtrair. Mas por que eu subtrair? Está lá de acordo com a regra, com o expoente inteiro. Se não é o inverso, não é negativo, o expoente aqui não está positivo, passa para cima com o expoente o quê? Negativo. Em vez de estar dividindo, você passa o quê? Passa a multiplicar. Multiplicar não soma os expoentes, então, em vez de somar, mais com menos vai o quê? Subtrair, o menos, né? Lógico que nosso A tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque zero é elevado a qualquer coisa, né? Zero é elevado a qualquer coisa é zero. Olha aí, outra formazinha. Lembrando que todo número tem expoente quanto? 1. Expoente quem? 1. Então vai ficar, opa, expoente 1. Então eu vou multiplicar esse por esse vezes 1, e isto. A elevado a n. 1 vezes n. E b vezes b elevado a 1, n vezes 1. Porque isso sai daquela propriedade assim, ó. A elevado a n elevado a quem? A m. Isso vai ficar como? Conserva a base, que é o a, e multiplica os expoentes. N vezes m. Mesma coisa nisso aqui. Dessa mesma forma funciona para divisão. Expoente 1 aqui, ó. 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então vamos pôr expoente 1. Então vou lá. Conserva a base e multiplica os expoentes. 1 vezes n. B elevado a 1 é igual a b elevado a n. Lógico que o b tem que ser diferente de quem? De zero. Beleza? Valeu! Vamos aí? Equação exponencial. Equação exponencial é toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de pelo menos uma potência de base positiva e diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque o número 1, qualquer número que ele for elevado, ele vai dar 1, tá? Então, justamente esse diferente de 1. Vamos ver aí 3 exemplos, beleza? Primeiro exemplo, 2x é igual a 8. Bem simples, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou fatorar eu já sei, poderia fatorar 8, o que eu poderia pensar? Mas eu já sei que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso quer dizer que 2 elevado a x é igual, conserva a base, somos expoentes, são a mesma base, né? Multiplicação, isso vai dar quanto?
3. Então, o meu x é igual a quanto? A 3. Então, achei aí meu x, primeira hipótese. Segunda, voltando, que eu poderia pensar? 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a x. Isso é igual a quanto? 27. Primeiro eu vou aplicar a regrinha. Tem mesmo a base? Então eu vou conservar a base, somar os expoentes. Então vai ficar 2x mais x é igual a quem? 3x. Quem é 27? 27 pode ser 3 vezes 3 vezes 3. Então 3 elevado a 3x é igual. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao cubo. Então são iguais, então 3x é igual a quanto? A 3. Conclusão, x é igual a 1. Uma forma de pensar. Outro exemplo seria quem? 1/4 elevado a 4x. 1/4 elevado a 4x. Isso é igual a quanto? A 0,25. Vamos pensar diferente, hein? Não vamos pensar em decimal, não. Vamos pensar em fracionário mesmo. Isso aqui, ó. Esse multiplica por esse, que é expoente 1 aqui, expoente 1 aqui. Então, vai ficar 1 elevado a 4x dividido por quanto? Por 4 elevado a 4x. E 0,25 é igual a 1/4. Então, aqui é expoente 1, aqui é expoente 1. Então, se resume que 4x é igual a 1. E continua a mesma regrinha lá, ó. 4x é igual a 1. A ideia, então, x é igual a 1 dividido por quanto, gente? Por 4. Então, essa vai ser a ideia das equações exponenciais. Vou usar mais exemplos, beleza? E aí? Vamos lá. Outro exemplo aí. Uma cultura, inicialmente com 100 bactérias, reproduz em condições ideais. Suponha que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura dê origem em 2 outras bactérias idênticas por hora. A. Qual é a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial? B. Depois de quantas horas a população dessa cultura será de 51.200 bactérias? Então vamos pensar assim, resolver a letra A. Olha o que eu pensei. Criar uma tabelinha relacionando tempo e número de bactérias. Número de bactérias. Enquanto eu não tinha nenhuma hora, eu já tinha quantas bactérias? 100. Passado uma hora, o que vai acontecer? Passado uma hora, ela não dobra a cada hora, a divisão celular, a cada origem de 2 outras. A cada, por divisão, cada bactéria tal, por hora. Então eu vou ter o quê? 100 dobrou. Isso dá quanto? 200. 2 horas. O que eu tenho? 2 horas é quem? Vai ser 100 vezes a dobra, então vai ficar 100 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é quanto? 4 vezes 100, 400. Ou o que eu poderia pensar? Não dobrou da anterior? 200, 400. 3 horas. Vai ficar como? 100 vezes 2 elevado a terceira. 2 elevado a terceira é 8 vezes 100 é quanto? 800 bactérias. Tudo bem? Então eu vou ter no final 800 bactérias. Mas eu poderia pensar assim, numa funçãozinha. O número de bactérias vai ser quem? O valor inicial vezes 2 elevado ao tempo. Não é isso que aconteceu? Ó, 1 hora elevado ao expoente 1. 2 horas, expoente o quê? 2. 3 horas, expoente 3. Por que eu criei essa funçãozinha? Eu poderia dar dessa forma. Dessa forma o quê? Dobrando da anterior, dobrando da anterior. Mas, imagine 1000 horas.
um dia, né? Então, o número de bactérias é dado pela essa função, igual a 100 dividido por 2 elevado a t. Com isso, eu posso resolver a letra B, ó. Ó quem é a nossa letra B. Depois de quantas horas a população dessa cultura será de 50.200 bactérias? Quantas bactérias que eu vou ter agora? 51.200 bactérias. Isso é igual a quanto? A 100 vezes 2 elevado a t. Esse zero corta com esse zero corta com esse. Ficou como? 2t é igual a 512. O que eu vou fazer? Vamos fatorar 512 para a gente descobrir. 512 fatorando por 2 vai dar quanto? Por 2 vai dar 256. 256 por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. 5 dá 2. 8. Por 2 dá quanto? 12, 6, 4. Por 2 dá quanto? 32. Por 2 dá quanto? 16. Por 2 dá quanto? 8. E quem é 8? 8 é igual a quem? 2 elevado a quem? Ao cubo. Então, isso é igual a quem? 2t é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3, 9. Então, 2 elevado a nona. 2 elevado a nona. Por conclusão, meu t, então, é igual a quanto? A 9 horas. Ele vai atingir isso em quantas horas? 9 horas. Beleza. Vamos lá, né, gente? Função exponencial. Vamos na definição aí, ó. A função f está contida de quem? No real para o real, dado por uma função f de x igual a x. Lembrando, como a é maior que zero, tá? Não vai ser valor negativo, e que a é diferente de 1. Então vai ter que ser, beleza? Vai ter que ser 1, 2, 3 para frente. Denominado função de exponencial de base A. Vamos agora encaminhar o comportamento exponencial traçando seu gráfico. Nós vamos traçar seu gráfico. Então, na primeira ideia aqui, nós temos quem? F de x. Então, vamos imaginar que f de x, o nosso x, nosso f de x1, ele vai ser igual a quem? 2 elevado a 1. Isso é igual a quanto, gente? 2. Nosso f de x2. Ô, Bahia! Ó a Bahia como é. Isso é igual a 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a quanto, gente? 2 ao quadrado é quanto, gente? 4. Vamos definir mais um aqui. F de 3. Isso vai dar quanto? 2 elevado à terceira. Vai ser 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos aí os nossos f's, né? Então, eu vou pôr aqui, chamar aqui de f de x. F de x e aqui nosso x. Então, primeiro caso, o x foi 1. Nosso x foi 1. Então, nosso f de x foi quanto, gente? 2. Esse primeiro pontinho aqui. Aí, nosso f de x, nosso x foi quanto? 2. Ó, nosso x foi 2. E nosso f de x foi quanto? Ó, dobrou. Foi 4. Segundo pontinho aqui. Nosso x foi quanto? 3. 3. E 3 foi quanto? Ó, 2. Dobrou. Agora vai dobrar, foi para 8. Então, 2 vezes, ó. Então, 8 aqui, ó.
Então deixa eu marcar aqui de outra cor. Vamos definir isso aqui como pretinho, para vocês entenderem. O primeiro ponto foi aqui. O segundo ponto foi aqui. O primeiro ponto aqui. O segundo ponto aqui e o terceiro aqui. Então meu gráfico vai fazer o quê? Ó como que é meu gráfico. Ó. Esse é o meu gráfico. Beleza? Então, deixa eu aumentar isso aqui. Né? Essa é o nosso gráfico. Olha como ele vai ser o nosso gráfico. Tá certo? Então vamos aqui agora. Quanto A, nesse caso, o nosso A é maior que 1. Agora vamos para o A maior que 1, só que nessa relação. Ó. Então nosso f de x 1 vai ser igual a quem? 1, né? Vai ser igual a quem? 1 sobre 2 elevado a quem? A meio. A 1, né? Isso vai dar quanto? 1 sobre 2. Nosso f de 2 vai ser igual a quem? Caneta, certo. Opções, certo. Caneta. Vai ser como, ó? 1 sobre 2 elevado a quanto? A 2. Isso vai ficar como? F de 2 vai ficar 1 ao quadrado. 1 quarto. F de 3, que x igual a 3, vai ficar 1 sobre 2 elevado a quanto? A terceira vai ficar 1 ao quadrado, 1 cubo, 1, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 8. Ó, o que aconteceu? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Cor, vermelhinho. Quanto nosso, então aqui vai ser quem? F de x. E aqui vai ser nosso x. Xzinho aí. Quanto era 1? 1. Era quanto? Vou pôr assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar aqui, ó. Era meio. Meio. Então esse é o nosso pontinho. Quando foi 2 foi para um quarto, então é a metade disso. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Então foi para 1 quarto. Ó, nosso pontinho aqui, ó. Certo? Enquanto o f de 3, ou 3, x assumiu 3, isso quer dizer que foi para a metade da metade. Então, 1, 2, 3, 4. Então, metade da metade. Então, 1 oitavo, que é esse pontinho aqui, ó. Tudo bem? É esse pontinho. Então, meu gráfico, mudar a corzinha aqui, ó. Cor pretinha. Meu gráfico é como, ó. Ele vai ser assim, ó. Melhorar ele vai ser bem assim. Ih, ficou feio. Mas tá pra entender, ó. Ele vai ser isso aqui, ó. Essa curvinha assim. Deixa eu apagar pra gente fazer direitinho. Borracha. Vamos fazer a curvinha direitinho ali, ó. Ele vai ser assim. Olha a diferença lá, né? Olha a diferença. Um voltado para cima, o outro para baixo. Não vai tocar no eixo X, né? Não vai tocar. Que é o nosso 1. Beleza. Ok? Vamos lá, né, galera? Olha aí, ó. Nós temos a nossa função, né? Como já desenhamos lá, ela foi assim e ela foi assim. Então, dá para perceber o seguinte. Vamos perceber que nós vamos definir agora o domínio ou contradomínio desse gráfico aí, né?
Então, só para a gente estar observando aí, o domínio desse gráfico, todos os valores pertencentes ao domínio é o x, né? Todos os valores pertencentes a x, então o domínio vai ser todos os o quê? Os reais, tá? O contradomínio, mesma coisa, o contradomínio também vai ser quem? Todos os o quê? Os reais. E a imagem da função, gente, a imagem é o y. Então, y não vai ser só os valores positivos? Então, a imagem da função, ele vai ser todos os valores dos reais, diferente de zero e o que? Positivos. Vão ser todos os valores diferentes de zero e positivos, tá? Valeu? Beleza. Olha lá a canetinha. O censo realizado numa cidade apontou uma população de 250 mil habitantes e um crescimento populacional de 2% ao ano. Chamando de y a população em milhares de habitantes e de x o tempo em anos a partir da data do censo, determine a função que permite projetar a população futura dessa cidade em função do tempo. B, o número de habitantes após 5 anos. Então vamos pensar assim. Letra A, ele quer a função. Se ele quer a função, vamos pensar nos nossos dados. Y0, que é o número de habitantes, Y inicial, o número de habitantes inicial, 250 mil habitantes. Crescimento de 2% ao ano. Então vamos pensar. Eu pensei assim, vou montar uma tabela. Em um ano, o que vai aumentar? 250 mil mais 2% de 250 mil. Isso é igual a 250 mil mais 0,02 vezes 250. Não vou falar mais mil, nós já sabemos que é mil isso aí. 250, ó, 250 e 250 são iguais. Eu vou pôr em evidência, ficou 250 vezes 1 mais 0,2, 0,02. Isso é igual, somando esses dois, 250 vezes 1,02. Isso é o número de crescimento no primeiro ano. No segundo ano, não vai aumentar desse? Então vai, ó, 250, que é vezes 1,02, mais 2% de 250, que aumentou o anterior. Isso vai ficar igual a quanto? 250 vezes 1,02 mais 0,02 vezes 250. Vou também colocar em evidência. Coloquei em evidência, ficou isso, né? Vou colocar em evidência. Ó, 1 mais 0,02 é 1,02. Então, 1,02 ao quadrado. Esse é o aumento. Então, com 3, vamos ver. 250 vezes 1,02 mais 2% de 250 vezes 1,02. Isso não vai dar um total de 250 vezes 1,03? 1,02 elevado ao cubo? Então dá para definir a minha equação. Então minha equação vai ficar como? Y é igual a cada ano, não for expoente, então 1,02 elevado a x. Essa é a minha funçãozinha. Então, de novo, só para a gente entender. Tá vendo que está multiplicando 1,02, 1,02 por ano vezes x. Então, esse é o crescimento, x. A nossa equaçãozinha. Na letra B, ele pede sim o número de habitantes após 5 anos desse censo. Então, 5 anos é o x. Substituindo na funçãozinha, vai ficar y igual a 250 vezes 1,02x. Meu x é quanto? 5. Calculando, dá 276,02. Lembrando que é 1000 habitantes. Beleza, galera? Valeu, obrigado aí e valeu!